A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você aqui do Recife, você da região metropolitana, você da Zona da Mata, você do Agreste, do Sertão aqui do estado de Pernambuco. E eu quero agradecer também a você de outros estados, quem sabe talvez você esteja até em outros países, em outros continentes e acompanhe a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente temos recebido dezenas de mensagens e eu agradeço por suas orações, agradeço por sua audiência, agradeço pelas mensagens que temos recebido de elogios, não é? De parabéns, e esses parabéns nós externamos também, dividimos, né? Compartilhamos com toda a equipe da Rede Brasil, porque você sabe disso, há uma equipe que coopera para que esse programa possa ser exibido. E também quero deixar bem claro que nós agradecemos também pelas críticas, por suas opiniões, por suas sugestões. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. O número do nosso WhatsApp é o 994661010. Fique à vontade para você criticar, opinar, sugerir ou enviar sua mensagem, talvez a sua dúvida, a sua pergunta para nós. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. De forma mais específica, estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento. Nós já dissemos em programas anteriores, né, que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele exerceu o ofício de profeta. Jesus, como profeta, falou em nome de Deus. Como profeta, Jesus denunciou pecados, chamou os homens ao arrependimento, anunciou também eventos futuros e também falou acerca de juízos divinos, além de muitas outras profecias que foram proferidas pelo Mestre. Em programas anteriores, nós tivemos a oportunidade de estudar algumas profecias que foram proferidas por Jesus, né? O profeta por excelência. Dentre elas, nós estudamos, por exemplo, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a profecia sobre a sua ressurreição. Nós estudamos também, não é, sobre o sinal do profeta Jonas. Estudamos também a profecia sobre a ressurreição dos mortos. E hoje vamos estudar outra profecia acerca dos tempos do fim, uma profecia que está diretamente relacionada ao juízo final, mas que tem um tema um tanto diferente. Hoje nós vamos estudar sobre as 3 cidades impenitentes. Abra a tela, por gentileza. Bem, isso aí, é claro, é uma imagem meramente ilustrativa, como que Jesus ensinando a um grupo de pessoas, aos discípulos, né? E nos seus ensinos, Jesus fez menção a algumas cidades impenitentes que nós vamos falar sobre estas cidades hoje. Pode passar a tela, por gentileza? Muito bem, na nossa introdução, nós vamos dizer que durante o seu ministério esse que você sabe, que durou aproximadamente 3 anos e meio, mais ou menos, Jesus dedicou grande parte do seu ministério ao ensino e repreendeu os moradores das cidades de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. E por quê? Por qual motivo Jesus repreendeu os moradores dessas cidades? Porque apesar de eles terem presenciado muitos milagres operados pelo Filho de Deus, não se arrependeram dos seus pecados. Jesus diz também que haverá menos rigor para Tiro, Sidom e para os moradores de Sodoma no dia do juízo do que para aquelas cidades incrédulas, como nós veremos a seguir. Então, antes de nós lermos o texto, antes de nós meditarmos da palavra de Deus, eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aí, papel e caneta, para você fazer as suas anotações, e vamos primeiro definir o que vem a ser esse termo, essa palavra impenitente. Significa, na verdade, a característica de alguém que persiste no erro, alguém que é incorrigível, alguém que é obstinado,
que rejeita a correção, que não quer se arrepender. Então, essas cidades denominadas de cidades impenitentes, nós vamos estudar sobre elas, Corazim, Cafarnaum e Betsaida, na verdade, foram cidades que ficam ao norte de Israel. Elas ficaram conhecidas como triângulo evangélico, por incrível que pareça, não é? Não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Talvez seja novo para alguns, mas uma espécie de um triângulo evangélico por causa da intensidade do ministério de Jesus nesses locais. Nessas cidades, Jesus operou muitos sinais, milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias. É bem verdade que outras cidades, né, tiveram o privilégio de ter a presença de Jesus. Eu poderia falar, por exemplo, de Belém da Judéia, a cidade onde Jesus nasceu. Eu poderia falar de Nazaré da Galileia, onde Jesus fora criado. Eu poderia falar de Jerusalém, a cidade em que Jesus morreu, né? Deu a sua vida por nós. Jesus pregou, ensinou, enfim. A Judéia, a Galileia foram regiões muito privilegiadas. E Jesus, durante o seu ministério, esteve nessas cidades, percorrendo, andando, né? Mateus deixa isso bem claro no capítulo 4, versículo 23, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, muitas cidades tiveram o privilégio de ter a presença de Jesus. E estas cidades, não é, que ficaram conhecidas como o triângulo evangélico, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, foram cidades que tiveram a oportunidade não só de ter a presença de Jesus, mas pelo fato de Jesus fazer coisas milagrosas, coisas extraordinárias. Mas, mesmo presenciando tantos milagres, muitos desses moradores não se arrependeram. E é por isso que Jesus diz que são cidades impenitentes. Por quê? Porque os seus moradores não se arrependeram dos seus pecados, não aproveitaram a presença de Jesus para se arrepender dos seus pecados. Passa a tela, por gentileza, vamos estudar esse texto. Pode passar, por favor. Isso, em Mateus capítulo 11, versículo 20. Hoje vamos estudar na Nova Almeida atualizada, é a versão que nós vamos estudar hoje. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Veja que coisa interessante. O próprio texto diz, o evangelista Mateus diz isso. Aquelas cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. E isso já nos chama a atenção, que um dos principais objetivos dos milagres operados por Jesus era exatamente levar as pessoas a reconhecerem que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que este era um dos objetivos dos milagres operados por Jesus. Por exemplo, no Evangelho escrito por João, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Observe que os discípulos passaram a crer em Cristo a partir do momento que viu Jesus fazendo sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Inclusive, o evangelista João vai dizer isso, que os milagres operados por Jesus foram escritos, foram registrados com esse objetivo, para que as pessoas passassem a crer em Cristo e passassem a ter vida nele, não é? Capítulo 20, versículos 30 e 31 do Evangelho escrito por João diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João reconhece isso, que ele não registrou todos os milagres que Cristo operou, mas ele diz: estes, porém, foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. É claro, ninguém pode negar essa verdade, que
Jesus operava milagres não só com esse objetivo, não só para que as pessoas pudessem reconhecê-lo que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, não só por isso. Ele também operou milagres porque tinha compaixão, misericórdia daquelas pessoas que sofriam, não é? Jesus operou milagres para pôr fim no sofrimento humano, é claro, ninguém pode negar essa realidade, mas nós podemos dizer que um dos principais objetivos, um dos principais motivos pelos quais Jesus operava milagres era para que as pessoas pudessem crer que realmente ele era o Filho de Deus. Inclusive, nós vamos observar um outro texto bem interessante, lá no Evangelho escrito por João. No capítulo de número 9, é um texto bem conhecido, que é a cura de um cego de nascença. Olha que coisa extraordinária. Jesus curou aquele cego de nascença e depois que aquele homem já estava curado, Jesus aparece para ele, capítulo 9, versículo 35 do Evangelho escrito por João. Veja que coisa interessante, diz que Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Então haviam expulsado aquele homem curado da cegueira, aquele ex-cego lá da sinagoga, havia expulsado ele. Jesus o encontrou e Jesus pergunta, crês tu no Filho de Deus? E ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Olha que coisa interessante. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que Jesus fez muitos sinais, milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, movido de íntima compaixão, de misericórdia, porque viam as pessoas aflitas, doentes, né? Muitos endemoniados, cegos, mancos, aleijados, paralíticos, e movido de íntima compaixão, Jesus curou essas pessoas para pôr fim àquele sofrimento. Mas o maior propósito de Cristo, o maior objetivo desses sinais, desses milagres, desses prodígios, dessas maravilhas, era que as pessoas pudessem recebê-lo, crer que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Rei dos judeus, aquele em que os judeus tanto esperavam. E nessas 3 cidades, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Jesus operou muitos milagres, mas eles eram incrédulos, viram milagres, presenciaram coisas extraordinárias, viram Jesus andando entre eles, pregando, curando, ensinando, mas o rejeitaram. Passa o texto, por gentileza. Observe o que diz o versículo 21. Aí Jesus disse, são palavras de Jesus, ai de você, Corazim. E claro, Jesus está se referindo aos moradores dessa cidade. Corazim significa lugar de bosques, um vilarejo que ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. Volta ao texto, ele diz, ai de você, Betsaida. E claro, Jesus está falando dos moradores. Betsaida significa casa de peixes ou casa de pesca. Nos tempos de Jesus era um vilarejo onde habitavam alguns pescadores. E por incrível que pareça, ao menos 3 discípulos de Jesus eram de Betsaida. Vamos confirmar? Você está com a sua Bíblia aí para nós confirmarmos? Por exemplo, Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 1, nós vamos perceber isso lá no versículo de número 44, nós vamos perceber que Filipe, André e Pedro eram dessa cidade de Betsaida. João capítulo 1, versículo 44, diz assim a palavra de Deus, e Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Olha que coisa interessante. Então, daqueles 12 discípulos de Jesus, daqueles 12 homens que foram chamados para segui-lo, ao menos 3 eram de Betsaida. No capítulo 12, versículo 21, também do Evangelho escrito por João, diz, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, olha que coisa interessante. Jesus esteve nesta cidade, escolheu 3 discípulos para seguir dessa cidade de Betsaida,
Mas, infelizmente, a incredulidade daquele povo fez com que Jesus repreendesse aqueles moradores. Volta ao texto mais uma vez, veja o que Jesus disse. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Aí Jesus vai fazer menção agora de algumas cidades estrangeiras, de algumas cidades que não pertenciam à região de Israel. Jesus disse, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Olha que coisa interessante. Jesus menciona Tiro e Sidom, que eram cidades estrangeiras lá da Fenícia. Essas cidades hoje encontram-se na região lá do Líbano. Foram cidades que Jesus nunca esteve lá, nunca pregou, nunca operou milagres. Cidades que não tiveram o privilégio de receber o Filho de Deus, né? Mas Jesus disse que se esses sinais que foram feitos em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum, se tivessem sido feitos naquelas cidades estrangeiras, entre aqueles povos pagãos, entre aquelas cidades gentias, eles teriam se convertido. Volta o texto mais uma vez, veja o que Jesus diz. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Professor, o senhor pode explicar o que é isso? Esse arrependimento com pano de saco e cinza? Sim, eu posso dizer. É que os judeus, os hebreus, desde os tempos bíblicos, né, quando eles estavam arrependidos ou angustiados ou com uma tristeza profunda, eles se vestiam de pano de saco, colocava cinzas na sua cabeça. Quando alguém passava e via alguém vestido de pano de saco com cinza na cabeça, ou aquela pessoa estava passando uma amargura, uma tristeza profunda, ou estavam se arrependendo de algum pecado. O que Jesus estava dizendo é que se em Tiro, Sidom, naquelas regiões estrangeiras, se eles tivessem presenciado os milagres que foram operados na região da Galileia, do mar da Galileia, eles teriam se arrependido, eles teriam crido em Cristo, eles poderiam ter obtido a salvação. Passe o texto, por gentileza. Aí no versículo 22 diz assim: mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Que coisa interessante. Isso nos ensina que o grau de sofrimento, ou o grau do castigo no juízo final, será proporcional às obras dos homens. Essa é a verdade. Você sabe disso, que existem 3 julgamentos futuros, 3 julgamentos escatológicos. O primeiro é o tribunal de Cristo. Eu vou pedir para colocar aí, por favor, o mapa com os eventos escatológicos para eu mostrar no mapa. Isso, deixa eu mostrar aqui no mapa. Mostra aqui, por gentileza. O primeiro julgamento futuro escatológico é exatamente esse aqui, chamado tribunal de Cristo. Quando ocorrerá? Após o arrebatamento da igreja. Quem participará desse tribunal? Os salvos, tanto aqueles que ressuscitaram, como aqueles que foram arrebatados vivos, hão de comparecer a esse tribunal para receber o galardão. Esse tribunal aqui não é para condenar ninguém. Esse tribunal aqui não é para lançar ninguém no inferno, não. Também não é para lembrar as falhas de ninguém. O objetivo desse tribunal, desse julgamento, é galardoar os salvos. Jesus disse em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O segundo julgamento escatológico é esse aqui, o julgamento das nações vivas. Quando ele ocorrerá? Após a grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, na ocasião da vinda de Jesus em glória. Qual é o objetivo desse julgamento? É julgar as pessoas que estiverem vivas, que não morreram durante a grande tribulação, para decidir quem entra no reino milenial. Então, aqui, nessa ocasião da vinda de Jesus em glória, Jesus vai julgar essas nações vivas para decidir quais são as nações que irão adentrar no juízo final.
Mas a aula de hoje está mais voltada para o último dos julgamentos escatológicos, proféticos, que é exatamente o juízo final. Mostra aqui, por gentileza, volta a tela, por favor, do mapa escatológico. Isso, esse é o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Quando ocorrerá? Após o milênio, após a última revolta de Satanás. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. É o último dos julgamentos escatológicos e aqui sim será decidido o destino das almas dos homens. Será um julgamento de mortos, onde todos os ímpios, todos os incrédulos, todos os pecadores hão de ressuscitar nessa ocasião. Aí eu posso dizer que o povo, né, incrédulo lá de Tiro, de Sidom, vai ressuscitar nessa ocasião. E aqueles, mesmo sendo judeus, mesmo sendo israelitas, lá de Betsaida, lá de Corazim, lá de Cafarnaum, que não foram salvos, vão ressuscitar aqui. E Jesus deixa isso bem claro, que haverá menos rigor para os de Tiro e Sidom do que para os moradores dessas cidades impenitentes. Volta o texto mais uma vez, que eu quero ler mais uma vez, são palavras de Jesus, mas eu digo a vocês, o que é, Jesus, que tu vai dizer? Que no dia do juízo, que é esse julgamento que eu mostrei para vocês agora, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Traz a tela. O que é que eu aprendo? Que o grau de punição será diferenciado. E por quê? Porque vai depender das obras dos homens. Por exemplo, vamos ler um texto lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 12, João diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E eu aproveito aqui para deixar algo muito claro, que aqui na terra, alguém pode fugir da justiça humana, alguém pode ir lá e cancelar uma condenação, pode ser feito isso hoje, alguém pode mentir num tribunal, dizer que fez sem ter feito, ou dizer que não fez quando fez, alguém pode incluir no processo falsas testemunhas, né? Falsas provas documentais, alguém pode burlar, alguém pode, você sabe disso, você sabe que nós vivemos no país da corrupção, da impunidade, você sabe disso melhor do que eu, que tem muita gente que era para estar atrás das grades e está em liberdade, e tem gente que era para estar em liberdade e está atrás das grades, sabe por quê? A justiça humana é falha. Com muito respeito aos magistrados eu digo isso, mas é uma realidade. No nosso país isso é uma realidade. Agora, diante desse tribunal, aí será impossível que alguém minta, será impossível que lá mande uma falsa testemunha, será impossível subornar o juiz, será impossível levar presente naquela ocasião, porque quem vai estar sentado no trono é o justo juiz. E é Jesus que deixa isso bem claro, que haverá mais rigor para uma cidade do que para outra. Por incrível que pareça, parece contraditório, mas Jesus estava dizendo nas 3 cidades de Israel, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que haveria mais rigor para eles do que para Tiro e Sidom. E por quê? Qual é a causa, o motivo? Jesus explica. Se em Tiro e Sidom tivessem feito os milagres que foram feitos entre vocês, eles teriam crido, eles teriam se arrependido. Então, Jesus deixa bem claro que nesse julgamento haverá mais rigor para um do que para outro. Vamos ler outro texto? Lá em Mateus capítulo de número 10. Olha que coisa interessante. Que é a ocasião que Jesus envia os 12 de 2 em 2 para pregar o evangelho. Aí Jesus diz no versículo 14, Mateus 10 e 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sacuda o pó dos vossos pés. Como quem diz assim, não se preocupe se você for rejeitado. Não se preocupe se alguém expulsar você. Se alguém não receber, bata a poeira das vossas sandálias. Pode ficar tranquilo. Aí Jesus diz assim,
Em verdade vos digo que no dia do juízo, que é esse julgamento do juízo final, que eu já falei, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não teve o privilégio de receber a Jesus, embora tiveram lá a presença de Ló, que são indesculpáveis diante de Deus, claro. Ló não estava lá, o pregoeiro da justiça, mas não tiveram o privilégio de receber a Jesus. Há ainda um outro texto em Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 42. Olha que coisa interessante. Jesus está falando aqui uma parábola do servo vigilante. Você percebeu no início do programa que eu disse hoje que essa profecia de Jesus, ela está relacionada ao juízo final. Lembra disso? Vamos ver esse texto? Jesus está ensinando uma parábola, a parábola do servo vigilante. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? E você sabe que o mordomo é um administrador, a quem o Senhor pôs os seus servos para lhes dar a tempo a ração ou alimento, não é? Esse mordomo é aquele administrador que cuida, digamos assim, de uma residência, não é? Vamos dizer assim, por exemplo. Bem-aventurado, feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Agindo de forma prudente, de forma sábia, com honestidade, cumprindo a sua missão, o trabalho que lhe foi confiado, com fidelidade. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, vai abençoá-lo, vai recompensá-lo. Mas se aquele servo, aquele mordomo, disser assim em seu coração: meu senhor tarda em vir, ele não vai vir agora, e começa a espancar os seus criados, e a comer, a beber, a embriagar-se, agir de forma irresponsável, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube fazer a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Que coisa interessante. Jesus está deixando bem claro aqui. Olha que coisa interessante. O céu, as mansões celestes, a nova Jerusalém, em certo aspecto, é igual para todos. Eu vou usar o exemplo de dois personagens aqui. Sabe aquele malfeitor que se converteu na hora da morte ao lado de Jesus? Aquele malfeitor que nunca teve oportunidade de descer da cruz para pregar o evangelho, nunca teve oportunidade de fazer viagem missionária, ele vai desfrutar dos mesmos privilégios do apóstolo Paulo, que deu a sua vida pelo evangelho. Ele vai desfrutar dos mesmos privilégios, por exemplo, que Timóteo, que foi pastor ainda muito jovem. Em certo aspecto, o céu é igual para todos. Mas haverá um julgamento, que é, já falei sobre ele, o tribunal de Cristo, em que os galardões serão diferenciados. O galardão será de acordo com o trabalho. E claro, naquele julgamento, naquele tribunal de Cristo, é claro que o galardão de Paulo será maior do que aquele homem. Concorda comigo? Muito bem. Se você entendeu, agora vai ficar mais fácil você entender o que ocorrerá na condenação eterna. Em certo aspecto, a condenação será igual para todos. Todos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, deixa isso bem claro. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Agora, lá no lago de fogo haverá graus de punições diferenciados. Você sabe quem é que vai mais sofrer lá no lago de fogo? Não sabe? Eu vou lhe dizer: Satanás. É errônea essa ideia. Isso é herético pensar
que no final, quando os homens forem lançados no lago de fogo, Satanás vai estar lá com um tridente atormentando os homens. Está errado. Ninguém vai sofrer mais do que ele. Depois dele, quem é que mais vai sofrer? Os demônios, os anjos que o seguiram. E assim sucessivamente. Os homens, depois vem os homens. E cada um receberá aquela punição de acordo com a sua obra, de acordo com o seu trabalho. Então, claro, que os moradores de Sodoma, que os moradores de Tiro e de Sidom, que não andaram segundo a lei de Deus, que não guardaram os mandamentos divinos, vão lá para o lago de fogo. Agora, Jesus deixa bem claro que Cafarnaum, Betsaida e Corazim, que tiveram a oportunidade de receber o Filho de Deus e rejeitaram, desprezaram, não se arrependeram, terão um castigo ainda maior. Passa o texto, por favor. Capítulo 11, versículo de número 23. Aí Jesus se refere a Cafarnaum. Olha que coisa interessante. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Ou seja, os moradores de Cafarnaum que se sentiam o quê? Se sentiam melhores do que os demais. Cafarnaum, o nome Cafarnaum significa aldeia de Naum. Traz a tela, depois eu volto para o texto. O nome Cafarnaum significa aldeia de Naum. Foi a cidade onde Jesus viveu e operou muitos milagres. Você sabe disso, mas deixa eu relembrar aqui. Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi morar em Nazaré da Galiléia, mas depois foi morar também em Cafarnaum. Então, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 13, olha que privilégio para essa cidade. Sabe quem habitou lá? O Filho de Deus, o Salvador do mundo, morou na cidade de Cafarnaum. Capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Veja, Jesus morou lá. Marcos capítulo 9, versículo 33. Diz que Jesus estava na sua casa. Marcos capítulo 9, versículo 33 diz assim: e chegou a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe: quem estáveis vós discutindo pelo caminho? Então Jesus habitou em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum onde Jesus fez muitos milagres. Você lembra daquela ocasião em que os cobradores de impostos foram cobrar o imposto de Jesus? Lembra disso? Cobrar imposto de Jesus e dos discípulos. E como não havia dinheiro para pagar imposto, Jesus mandou Pedro: Pedro, vai lá ao mar, lança, agora não foi a rede, foi o anzol, e o peixe que você pescar, você vai abrir a boca dele, tem 2 moedas lá, você vai pagar o imposto por mim e por você. Lembra disso? Sabe onde aconteceu esse milagre? Isso, em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que um oficial romano, um centurião, rogou pelo seu servo, lembra disso? Para que Jesus curasse o seu servo que estava enfermo. Aí Jesus disse assim: eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra, porque eu sou homem, eu tenho subordinados. Eu digo esse servo vai, ele vai. Eu digo esse vem, ele vem. Diga só uma palavra e meu servo ficará curado. E Jesus disse: vai, seja feito como tu crestes. E na mesma hora o servo do centurião ficou curado. Foi em Cafarnaum. Você lembra daquela história? Que 4 homens trouxeram um paralítico, que não puderam entrar na casa porque a casa estava cheia, e eles destelharam a casa, trouxeram o paralítico à presença de Jesus com cordas. Lembra dessa história? Pronto, que Jesus olhou para o paralítico e disse assim: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eles começaram a razoar: quem é esse que pode perdoar pecados? E Jesus disse assim: qual é mais fácil? Dizer a esse homem: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa, ou estão perdoados os teus pecados? Ora, para que saibais que é o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí disse ao paralítico, né? Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Foi lá em Cafarnaum. Foi lá na sinagoga de Cafarnaum que Jesus fez milagres, libertou endemoniado. Então Cafarnaum foi aquela cidade onde Jesus morou, pregou, ensinou, operou milagres. Mas muitos dos moradores de Cafarnaum não creram em Cristo. Abra a tela mais uma vez, olha que coisa interessante.
Aí Jesus diz: e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Porque é da descendência de Abraão? Porque pensa que são israelitas? Será jogada no inferno. Olha que palavra dura de Jesus. Por que, Jesus? Qual é a razão? Aí Jesus diz: porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Olha, que coisa interessante. E Jesus estava dizendo assim: se lá em Sodoma, você conhece a história dos sodomitas, né? Capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis, aqueles homens corruptos, imorais, com aquelas práticas abomináveis diante de Deus, e Deus manda o fogo do céu. Lembra disso, né? Mas Jesus disse: se esses sinais que eu fiz em Cafarnaum, se tivesse feito lá, eles teriam se arrependido. Passa a tela, por gentileza, para nós concluirmos. Aí Jesus diz: mas eu vos digo, eu digo a vocês que no dia do juízo, olha aí mais uma vez, o dia do juízo, dia do julgamento final, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. E o que é que nós aprendemos com esse texto? O que é que Jesus quer nos ensinar? Jesus nos ensina que privilégios resultam em responsabilidade diante de Deus. Eu vou repetir essa frase: privilégios resultam em responsabilidade diante de Deus. Deus irá cobrar muito mais daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, daqueles que presenciaram milagres, daqueles que tiveram uma experiência de salvação, do que aqueles que nunca ouviram falar de Cristo ou nunca presenciaram milagres. Você sabe disso, né? A quem muito se deu, nós já lemos esse texto hoje, muito será cobrado. Então, os hebreus, os israelitas, os contemporâneos de Jesus, não só dessas cidades de penitentes, não só de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, mas eu digo muitos judeus incrédulos que tiveram a oportunidade de ver a Jesus, ouvir as suas palavras, seus sermões, seus milagres, viram, presenciaram coisas extraordinárias e o rejeitaram. Essas pessoas serão lançadas no inferno, mesmo sendo da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Porque o que vai salvar o homem não é se ele é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. O que vai salvar é se ele crê em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então Jesus estava deixando bem claro, aquelas cidades, o que era de se esperar daquelas cidades, que toda aquela cidade, aqueles moradores, aquela população crescem, se convertessem, mas infelizmente eles rejeitaram. E sabe o que é que nós aprendemos mais? Nós aprendemos que uma outra lição que esse texto nos ensina, que um dos objetivos dos milagres não é só para pôr fim no sofrimento humano, não é só para mostrar a messianidade de Cristo, mas fazer com que os homens creiam, se arrependam dos seus pecados, recebam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão indo muito para igrejas, para templos, para reuniões, para fazerem campanhas em busca de milagres. E eu quero dizer que os milagres de Deus são coisas boas, milagres de Deus são coisas maravilhosas. Você que já experimentou milagre pode dar glória a Deus por isso e comprovar. É claro que nós ficamos maravilhados com os milagres. É claro, alguém que recebeu uma cura divina, alguém que presenciou milagres, coisas extraordinárias. E eu quero dizer aqui, em alto e bom tom, que Jesus continua fazendo, operando milagres. Um dos meus textos prediletos é Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder, a sua grandeza, a sua misericórdia é a mesma. Mas eu também estou aqui para dizer, ver milagres, experimentar milagres, não garante salvação a ninguém. Porque se garantisse, Jesus não teria dito essas palavras contra essas cidades impenitentes. Jesus não teria dito aos moradores lá de Betsaida, de Cafarnaum e de Corazim, que eles seriam lançados no inferno. Então, mais importante do que milagres é receber Cristo como um Salvador,
É reconhecer que Ele é o Cristo, o Messias. É se arrepender dos seus pecados e recebê-lo. E não tenham dúvida do que eu vou dizer. Não tenham dúvida do que eu vou dizer. É muito melhor, mesmo que você nunca veja ou experimente um milagre, mas se arrependa dos seus pecados. Isso diante de Deus vale muito mais do que alguém que viu, presenciou ou até experimentou milagres, mas rejeitou a graça de Deus. Que Deus nos ajude para que nós possamos entender que o maior milagre que Cristo deseja fazer em nossas vidas é salvar as nossas almas. Ele fará isso quando nós reconhecemos que somos pecadores e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas.